Amém. Pô, cara, tá estranho. Aí eu tô meio que me perdendo aqui. Será que é melhor mudar? Né? Deixa eu trocar, vou pegar aqui o do Levi, beleza? Ei, vamos lá, porque, pô, eu tenho um sério problema, que aí se ficar assim mudando o som, eu vou me desconcentrar toda hora e eu não vou conseguir. Então vamos lá, vamos começar aí, Mateus capítulo 13, versos 36, e a gente vai ler até o 43. O texto diz assim: Então ele, Jesus, deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém. Esse é o texto sagrado para a gente. Eu acabei de assistir, recentemente, nesses últimos dias, um documentário e uma série que tem o tema muito parecidos. Você deve ter assistido também se você tem Netflix na sua casa. Eu vi o Golpista do Tinder e Inventando Ana. Vocês viram? Vocês viram esse documentário, essa série? Brendinha, viu? Já está ali. Já está ali me olhando. Cara, tanto no documentário quanto na série, eu achei assim, muito bizarro o que aconteceu e o que essas pessoas foram capazes de fazer. Mas a gente vê que o rapaz e a menina, eles se passavam por pessoas muito ricas para dar golpes financeiros em outras pessoas, em amigos, em pessoas próximas ou em pessoas que eles conquistavam no seu dia a dia. E eu não sei você, mas quando eu assisto coisas assim, eu fico chocado. Eu e a Lê assistindo, a gente ficou chocado com isso. Como que alguém pode ser tão mal a ponto de fazer uma coisa assim? A ponto de enganar outras pessoas para dar um golpe financeiro, por exemplo. Mas o que a gente percebe é que as aparências, elas são capazes de enganar demais. As aparências, elas podem enganar muito. As aparências dão a possibilidade de pessoas enganarem outras por mostrarem algo que elas não têm de fato, mas aparentam ter. Na vida que a gente vive, especialmente nesse mundo caído que a gente está vivendo nesses dias, a gente vê muitas coisas assim acontecendo. A gente vê pessoas que vivem realmente de aparência, a gente vê pessoas que fingem uma vida que elas não têm, pessoas que não são aquilo que elas querem tentar mostrar em todo o tempo, no seu dia a dia. Esse texto que a gente leu aqui, essa noite, ele mostra pra gente que coisas assim podem acontecer até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro de um grupo de pessoas que amam Jesus, até mesmo dentro do povo de Deus, até mesmo num lugar que deveria ter apenas pessoas que amam Jesus, que deveria ter apenas pessoas que buscam vidas santas de verdade, que lutam contra o pecado, num lugar que realmente tem pessoas que deveria ter pessoas que querem acertar, pessoas que glorificam a Deus, pessoas que querem viver de uma forma justa, mansa, pessoas que querem viver de uma forma melhor, que querem amar a palavra. Existem também aquelas pessoas que parecem, mas não são. Infelizmente, existem pessoas que apenas têm aparência de cristãos, mas não são cristãos realmente. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola, e ele vai fazer esse alerta quando ensina isso para os seus discípulos. Jesus, ele usava muitas parábolas para falar verdades eternas para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam e queriam ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. E Mateus, ele vai relatar uma série dessas parábolas contadas por Jesus. Claramente, quando a gente lê algumas delas, a gente vai ver que muitas eram muito difíceis de entender. A parábola do joio e do trigo realmente era uma dessas, difíceis de entender. Tanto que os discípulos de Jesus
vão pedir uma explicação sobre essa parábola. Eles vão perguntar, Senhor, o que você quis dizer com essa parábola do joio? E Jesus então vai dar a explicação nesse trecho que a gente acabou de ler essa noite. Aqui, nesse caso dessa parábola, as sementes, elas são pessoas. Nesse caso específico, as sementes não são mais a mensagem que Jesus tinha pregado, a mensagem que ele estava ensinando aos seus discípulos, como foi naquela parábola que a gente viu há pouco tempo, naquela palavra de lança semente. Não é mais a mensagem, a palavra como na parábola do semeador do grão de mostarda. Aqui nessa parábola, a gente vai ver que Jesus faz uma grande diferenciação entre dois grandes grupos de pessoas. Ele vai falar que existem aqueles que são os filhos do reino e os filhos do maligno. E ele vai ensinar que a semente que produz o trigo são os filhos do reino, e a semente que produz o joio são os filhos do maligno. Só que interessante que, pela aparência, esses dois grupos, eles são muito parecidos. Eles são muito iguais. O joio, ele consegue se passar por trigo de uma forma muito fácil. O joio, ele é tão parecido com o trigo que a gente apenas olhando não consegue identificar realmente se é joio ou se é trigo, porque a aparência é muito igual. E é interessante Jesus usar aqui a analogia da semente agora produzindo trigo ou joio para falar de pessoas. É como se ele tivesse plantando pessoas no seu próprio reino. E de fato, a gente conhecendo Jesus, a gente sabe que é assim. Ele é quem chama, Ele é quem capacita, Ele é quem faz crescer e amadurecer. Enquanto que o diabo, ele está também plantando pessoas que o sirvam para o seu próprio benefício ou para o malefício do reino. Nesse caso aqui, é o diabo que coloca pessoas no meio do povo de Deus que aparentam ser cristãs, mas que não são realmente. E pelo que Jesus vai explicar, pelo que ele vai falar a respeito do joio, a gente vai ver que o joio também não são apenas pessoas, mas são também coisas que fazem tropeçar. O joio também pode ser heresias no meio da igreja, pode ser ensinos falsos, podem ser dúvidas que começam a surgir no meio do povo de Deus, pode ser divisão acontecendo no meio da igreja. O que a parábola está ensinando para a gente é que Jesus está plantando a sua igreja para a colheita que vai acontecer no fim dos dias, enquanto Satanás está querendo atrapalhar. Jesus, ele está plantando a sua igreja, ele está edificando a sua igreja com pessoas que ele tem chamado, mas Satanás está querendo atrapalhar isso. Satanás está querendo fazer de tudo para tornar isso mais difícil. Se as sementes são pessoas, a gente agora vai ver que Jesus está construindo a sua igreja, composta por todos aqueles que são chamados e que creem no seu nome, e Satanás, o diabo, ele está querendo atrapalhar o máximo possível. Ele vai querer colocar pessoas que enganam, pessoas que tentam causar divisões, pessoas que trazem heresias, muitas vezes, e trazem às vezes até ensinos contrários ao que Deus tem para o seu próprio povo. E tem uma coisa que me intriga nessa parábola, de uma forma especial. Como Jesus vai ensinar, essa parte ruim, composta por pessoas que praticam mal, que não creem em Jesus, e composta por coisas que fazem tropeçar, Jesus só vai limpar isso tudo no fim. No fim. Essas coisas que estão no meio da igreja só vão ser limpas no fim dos tempos. Isso ensina para a gente hoje que, até que venha a eternidade, nós que somos a igreja de Cristo, nós vamos ter que conviver com as dificuldades e lutas aqui dentro, aqui no nosso meio. A gente vai ter que aprender a conviver com essas coisas e vai ter que lutar contra tudo que faz tropeçar. A gente vai ter que aprender que a gente precisa ficar atento com a prática do mal no nosso próprio meio. A gente vai ter que lutar para arrancar o pecado dos nossos corações. A gente vai ter que continuar orando para que Deus impeça esse joio de crescer a ponto de atrapalhar o crescimento dos filhos de Deus aqui no nosso meio. Ou seja, até mesmo dentro de uma igreja local, existem aqueles que não são trigo. Existem aqueles que não estão no grupo dos filhos de Deus, nos filhos do reino, aqueles que só vão atrapalhar o crescimento, o amadurecimento e o desenvolvimento dos cristãos verdadeiros, daqueles que amam Jesus e querem andar com Jesus. E a gente só tem condição de ver quem é joio de fato quando ele cresce e a gente constata que ele não serve para nada no meio do povo de Deus. Essa parábola é meio forte, né?
A gente imaginar que Jesus vai ensinar isso para a gente. E por que eu queria falar sobre ela nessa nossa volta de retiro? Especialmente quando o nosso coração, ele de fato está aquecido. A gente quer andar mais perto de Jesus. Eu quero falar porque a gente está sendo chamado para viver uma vida longe de aparências. Uma vida de verdade, uma vida que glorifica a Jesus. Nesses dias de retiro, a gente ouviu coisas maravilhosas demais e que todos precisam saber, como a gente cansou de repetir aqui. A gente ouviu sobre o Evangelho da Graça, a gente ouviu sobre o perdão dos pecados, a gente ouviu sobre a volta de Jesus, sobre encontrar prazer e alegria de verdade apenas na presença dEle. Se a gente tem vindo para cá semana após semana para viver apenas de aparência, está na hora de mudar. Se a gente tem vindo para cá e a gente tem vivido uma vida fria ou morna, se a gente antes daqueles dias de retiro estava distante de Deus, a gente precisa pedir perdão urgentemente e voltar para os braços dele. Se Jesus nos chamou, se Ele tem chamado você, se Ele tem nos chamado, a gente não pode mais viver como se a gente fosse joio, sem ser. Alguns alertas precisam estar ligados aqui no nosso coração, daqui para frente. E eu queria trazer então a primeira lição que a gente aprende com esse texto, que é a seguinte: parecer salvo não é o mesmo que ser salvo. Parecer salvo não é o mesmo que ser salvo. O joio, ele é igual ao trigo aparentemente, mas ele não é trigo, ele é só joio. O joio é muito parecido com o trigo, mas continua sendo joio. Aparência não quer dizer nada. Aparência não significa nada. Joio e trigo são muito parecidos. Joio e trigo crescem juntos. Joio e trigo podem compartilhar do mesmo ambiente. Joio e trigo estão sempre unidos. Tanto que, se um for arrancado antes do tempo, pode até atrapalhar o outro, pode até machucar o outro, pode prejudicar o outro. Mas, de acordo com o que Jesus está ensinando, o joio é plantado por Satanás. Joio são pessoas que praticam o mal, pessoas que não creem em Jesus como único Senhor e Salvador, e são também coisas que fazem tropeçar. Satanás usa o joio no meio do trigo para trazer divisão, para ser voz enganosa, mas que tem uma aparência, uma cara de coisa boa, sem ser de fato. Ele usa isso para diminuir o temor do Senhor no meio do povo de Deus. Ele usa isso para tentar impedir o crescimento do reino. A galera que representa joio, para ficar mais claro, é a galera que não quer viver para Deus e nem deseja a sua presença ou a sua palavra. Mas na maior parte do tempo se parece muito com um cristão, porque está sempre no meio, porque está sempre vindo, porque está sempre tentando participar, mas não quer de fato viver para a glória de Deus. A aparência, ela pode confundir demais. Muitas vezes a aparência é tão igual que o joio até acha que é trigo, mas ele não é. Como que a gente pode saber se a gente é joio ou se a gente é trigo? O que faz do trigo trigo é a fé em Jesus. O trigo é plantado por Jesus. São todos aqueles que creem no Filho de Deus e todos aqueles que creem na sua obra, naquela cruz redentora. São todos aqueles que entendem que são pecadores e precisam de um redentor, precisam de um salvador. Por isso, por crerem nesse Filho de Deus e na sua obra, esses começam a dar sinais e frutos de quem ama de fato e teme o Senhor. O trigo, ele vai dar realmente sinais de que é trigo em todo o tempo. Ele ama Jesus, ele quer viver para Jesus. Infelizmente hoje no nosso mundo, tem muita gente que se diz cristã, mas isso não é suficiente. Qual é o Jesus que essa pessoa crê? Que fé essas pessoas que se dizem cristãs professam de fato? Quais frutos acompanham as suas vidas? Infelizmente, como o texto está ensinando e a gente vê com os nossos próprios olhos, muitas vezes, dentro das igrejas, existem pessoas apenas com aparência, mas que não são trigo. Para a gente hoje, até de uma forma um pouco mais clara, significa que ser membro de uma igreja não é o mesmo que ser salvo. A gente ter o nosso nome como membro da Igreja Oceânica, por exemplo, não significa que a gente é de fato salvo. Todo salvo é sim membro de uma igreja local, mas nem todo membro de uma igreja local é necessariamente salvo. Isso é tão bizarro que existe até gente na frente de um púlpito
que não acredita de fato em Jesus. A principal característica de alguém que é salvo, daqueles que são trigo, é crer em Jesus. Sabe o que isso significa? Que a gente pode até ir na igreja, mas a gente continua precisando crer em Jesus. Você pode até se casar e viver uma vida moralmente bonita, mas ainda precisa crer em Jesus. Você pode fazer um gabinete, um aconselhamento pastoral semanalmente, mas ainda precisa crer em Jesus. Você pode levar a sua família a todos os eventos de célula, mas precisa crer em Jesus. Você pode até crescer na igreja e dentro de uma família crente, mas precisa também crer em Jesus. O trigo, ele é plantado por Jesus, são aqueles que creem no seu nome, na sua obra. O grande perigo do joio é justamente a aparência que ele tem, porque ele até parece, mas ele não é. E é por isso que muitos já estiveram aqui no nosso meio, mas não estão mais. Porque não entregaram as suas vidas para Jesus, não fizeram dele o Senhor das suas vidas, dos seus corações. As suas vidas não foram de fato regeneradas, senão eles ainda estariam aqui, ou no meio da família da fé, em alguma outra igreja local. É por isso que João vai escrever na sua primeira carta: se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído do nosso meio mostra que nenhum deles era dos nossos. E por isso a parábola do joio é tão importante para a gente nesse momento. Porque eu espero que a maioria de nós esteja de fato com o coração aquecido, muito aquecido nessa volta de retiro. A gente está animado para viver as coisas de Deus aqui no nosso meio. A gente está querendo mais do Espírito Santo em nós. A gente não pode deixar essa chama se apagar do nosso coração. Porque se um dia isso acontecer, é porque a gente nunca foi trigo, a gente só foi joio. E infelizmente, o joio só serve para atrapalhar o avanço do reino. O que conforta o nosso coração é que no fim de tudo, nenhum joio vai passar despercebido pelo perfeito juiz de toda a história. Só ele sabe quem é joio e quem é trigo. Então a gente precisa saber e ter a certeza no nosso coração que parecer salvo não é o mesmo que ser salvo. E a segunda lição, que é tão importante quanto essa primeira, é que céu e inferno são uma realidade. Céu e inferno são uma realidade, e isso precisa gerar temor no nosso coração. Existem muitas pessoas hoje que acham que a Bíblia é um livro muito antigo já, que até tem uns ensinamentos legais, bacanas, que a gente pode seguir, mas algumas coisas ali já estão ultrapassadas, já estão antiquadas. Quando fala de céu e inferno, então, isso aí é lenda. Céu e inferno? Aí você quer demais. Parece até um filme de ficção. Mas quem falava muito de céu e inferno era o próprio Jesus. O próprio Deus encarnado no nosso meio. Essa parábola que a gente acabou de ler deixa isso muito claro. Você pode acreditar ou não, mas céu e inferno são uma realidade. Céu e inferno são o destino eterno de todos os seres humanos. Todos nós vamos viver a eternidade. Joio e trigo vão viver a eternidade. O que vai diferenciar a igreja de Cristo do mundo é onde cada um desses dois grandes grupos vai viver essa eternidade. Para os filhos de Deus, a eternidade vai ser vivida no reino de Deus, no céu. Mas para os filhos do maligno, que são o joio, a eternidade vai ser vivida num ambiente que é tão ruim, tão distante da graça de Deus, tão cheio do juízo e da ira de Deus, que Jesus vai comparar isso a uma fornalha ardente, onde vai ter choro e ranger de dentes. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente não tem muita informação sobre como vão ser esses lugares exatamente. Mas sempre que a palavra fala de céu e inferno, ela usa inúmeros adjetivos, ou positivos, esperançosos, cheios de alegria e prazer, quando retratam a eternidade com Jesus no céu. Tanto que ela vai falar que a gente não poderia nem imaginar de tão maravilhoso que vai ser isso, ou negativos, ruins, doloridos e sem mais nenhuma chance, quando retratam a eternidade sem Jesus no inferno. E aí Jesus vai falar que é choro e ranger de dentes. É tanta dor, é tanta dificuldade, é tão ruim, que é como se a gente ficasse rangendo os dentes o tempo inteiro. A diferença real que existe
entre joio e trigo não é apenas para esse mundo. Joio e trigo não são diferentes apenas aqui, enquanto a gente está nesse mundo caído. Essa diferença também traz consequências para a eternidade de cada um desses grupos. E o grande juiz vai trazer justiça quando limpar do meio da sua igreja todos os que praticam o mal e tudo o que faz tropeçar. E galera querida, na boa, se a gente crê de verdade nisso, se a gente crê que de fato existe céu e existe inferno, existem duas coisas muito importantes para a gente refletir, que são consequência dessa realidade. A primeira é que existe uma esperança incomparável para a gente, para nós que cremos em Jesus, sem mais pecado, sem mais dor, sem mais problemas, sem mais dificuldades e preocupações. Como o verso 41 vai explicar aqui, tudo que faz tropeçar vai ser limpo. Isso é maravilhoso, porque no céu não vai ter mais pecado nem tentação, a gente não vai ter mais dificuldade para viver de uma forma perfeitamente santa. E a segunda consequência é que a gente precisa levar essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem esse evangelho, porque o destino delas é o inferno. As pessoas que ainda não conhecem o evangelho que a gente conhece, o destino delas é o inferno. Se céu e inferno são reais, alguma coisa precisa mexer com o nosso coração. A gente precisa de fato se encher de esperança e viver de fato para Jesus, ou a gente precisa então espalhar essa notícia para que todos saibam. Não tem como a gente viver indiferente diante da realidade da eternidade, ou perto ou longe de Jesus, dependendo se a gente é joio ou trigo. Céu e inferno são reais. E eu queria fazer 3 aplicações para a gente aqui essa noite. Em primeiro lugar, reflita se a sua vida dá sinais que evidenciam sua salvação. E a boa notícia é que ainda há tempo para se acertar com Deus. A gente tem que aproveitar enquanto há tempo para se acertar com Deus. A única forma da gente ser trigo, da gente ser chamado filho de Deus, é mediante a fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Então, não descanse enquanto você não tiver profunda certeza de que ama Jesus e de que já entregou a sua vida e o seu coração para Ele. Reflita sobre isso essa noite aqui, agora nesse momento. Você é salvo mesmo? A sua vida já é de Jesus? Se a resposta é sim, então dê sinais de alguém que é nascido de novo. A palavra vai ensinar para a gente que pelos frutos a gente conhece a árvore. E em alguns casos, como esse do joio e do trigo, são até muito parecidos. Só que o trigo, ele alimenta, o joio não serve para nada. O joio, no fim, ele vai ser queimado. É totalmente inútil. Não é possível a gente ser salvo e não viver como salvo. Não é possível a gente ser trigo e viver como se a gente fosse joio. Se você tem dúvidas a respeito da sua salvação, ou ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje. Você pode crer agora, nesse momento, em Jesus. Crer que Ele é o único capaz de perdoar todos os seus pecados. E comece a viver, então, em paz com Deus, dando sinais de quem ama Jesus de fato. A segunda aplicação, não desperdice sua vida. A gente não pode desperdiçar a nossa vida. Sério, cara, se a eternidade é uma realidade, a gente não tem o direito de desperdiçar a nossa vida nesse mundo. A gente não pode perder o nosso tempo. Muitas vezes a gente fala sobre isso, a gente não pode perder tempo, a gente não pode desperdiçar a nossa vida, e às vezes pode parecer muito vago isso, mas perder tempo é fazer qualquer coisa que afaste a gente de Deus mais do que aproxima. Perder tempo é qualquer coisa que você possa fazer que te afaste mais do que te aproxima de Deus. É isso, por exemplo, se você perde muito tempo nas suas mídias sociais e não consegue dar um tempo legal na sua devocional para Jesus, isso é perder tempo. Se hoje você dá muita atenção para os seus hobbies, para as coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre, mas você não tem o mesmo cuidado com as coisas de Deus, isso é perder tempo. O seu hobby pode ser uma grande perda de tempo. Se hoje você ama o seu trabalho e toda a sua dedicação é colocada só no seu trabalho,
e você não consegue dar muita atenção para as coisas de Deus, isso é perder tempo. Se você consegue fazer várias coisas na sua vida pessoal, mas não consegue servir, por exemplo, na igreja local, isso é perder tempo. Se a eternidade existe, e se nós somos trigo, se nós somos filhos de Deus, por que a gente perderia tempo com coisas que vão passar? A gente não pode dar lugar ao diabo, nem ao pecado. Como a gente está aprendendo aqui essa noite, como a gente está lendo e trazendo para o nosso coração mais uma vez, o diabo, ele quer plantar joio no meio do trigo para atrapalhar o avanço do reino. E aí fica a pergunta então para a gente refletir, se o joio é plantado por Satanás para atrapalhar o avanço do reino, será que ele já não está conseguindo isso nos nossos corações, nas nossas vidas? Quando a gente não tem sido útil para Jesus, será que a gente não está deixando o joio, talvez, tirar a nossa vitalidade? Pense nisso com honestidade. E a gente precisa mudar o que precisa mudar de fato. A gente não pode perder o nosso tempo. Terceiro lugar, terceira aplicação. Se Deus tem falado diretamente com você, dê então ouvidos à sua voz. Se Deus tem falado com você, se Ele tem falado ao seu coração, dê ouvidos à voz dEle. A parábola que a gente leu, ela termina com uma advertência de Jesus que é muito importante. Jesus fala isso: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. A ideia é, olha, quem está entendendo, se está fazendo sentido para você, coloca então em prática. Começa a mudar o que precisa ser mudado. Aquele que tem ouvidos, ouça, é tipo assim, cara, você está ligado no que eu estou falando? Você está ligado? Então vamos dar o gás. Então vamos acertar o que precisa ser acertado. Então vamos mudar o que precisa ser mudado. Aquele que tem ouvidos, ouça. E isso é um alerta para todos nós. E eu me incluo muito nisso tudo que eu estou pregando. Eu preguei muito antes para mim, antes de estar aqui na frente essa noite agora. A melhor maneira da gente não deixar a chama do retiro trazida por Deus, que se acendeu no nosso coração, se apagar, a gente dá sempre ouvidos à voz de Deus. Então, se você tem ouvidos, se você está entendendo, se isso está fazendo sentido para você, se Deus está falando ao seu coração agora, ouça. Viva em obediência, ouça o chamado e se aproxime dele. A palavra ensina para a gente lá em Tiago 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso é claramente um chamado à purificação. A gente tem um Deus que se deixa aproximar, mas que chama a gente também a se arrepender dos nossos pecados. E isso é um privilégio. Então a gente não pode mais ficar indiferente à voz desse Deus que ama a gente com um amor que a gente não consegue entender. Eu quero concluir me lembrando de um pastor, muito tempo atrás, que estava contando a história de um outro amigo também pastor, muito influente no seu meio, na sua igreja, uma igreja já muito grande, mas num determinado momento, ele caiu em adultério. Ele cometeu esse pecado horrível, ele se entregou ao seu desejo pecaminoso, e ele destruiu a sua família, e ele destruiu a sua vida com esse pecado tão ruim. E os amigos dele na época não entenderam, perguntaram, cara, mas por que você fez isso? Por que você caiu assim? Por que você adulterou? Não dá para entender, você estava pregando todo domingo na sua igreja, você estava à frente de uma igreja, liderando uma igreja, e eu lembro que esse pastor contando a história desse amigo que adulterou, falou que esse amigo que adulterou se virou para esse pastor e falou, eu estava pegando a palavra e fazia só assim, ó. Eu só jogava o alimento para as pessoas e não estava colocando no meu próprio coração. Infelizmente, quem olha para um pastor ou para alguém que realmente lidera algum grupo, ou alguém que tem uma vida santa e vê isso acontecendo, pensa de fato, cara, como que pode fazer uma coisa dessas? Como que alguém que ama Jesus pode cair assim? Como que alguém pode tropeçar dessa forma? Sabe qual é a questão? A questão é que as aparências não salvam ninguém. As aparências não salvam ninguém. Não adianta ser pastor e não se alimentar dessa palavra viva todos os dias. Não adianta amar Jesus e não trazer isso para o coração todos os dias. As aparências, você só vê, de repente, numa igreja como essa, num lugar como esse, sempre.
Isso não salva ninguém. As aparências não ajudam ninguém a manter a santidade. As aparências não ajudam ninguém a vencer pecados. Só Jesus tem poder para ajudar a gente a viver assim em santidade. Só Ele pode fazer da gente trigo para a sua glória. Só Jesus pode ajudar a gente a não viver de aparência, a não viver vidas vazias que só atrapalham o crescimento do reino. Isso significa que não adianta a gente só vir aos cultos se a gente não cultuar de fato. Não adianta a gente ser de uma célula sem amar Jesus de fato. Não adianta a gente falar das coisas de Deus sem colocar as coisas de Deus aqui dentro, no coração e na mente, e se encher disso no nosso dia a dia. Deus quer que a gente seja dele de verdade, sem fingimento, sem aparência. A gente precisa lutar todos os dias contra uma vida de aparências, com Jesus sendo sempre o nosso Senhor. Na eternidade a gente vai ser totalmente grato a Ele por isso. Então aproveite esse gás aí da volta do retiro, aproveite essa chama acesa no coração e viva como quem é salvo realmente. Não desperdice o seu tempo e ouça sempre a voz de Deus em todos os momentos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que desafia a gente, Deus, a viver para a sua glória, a deixar qualquer fingimento e qualquer aparência para trás, Senhor, e a fazer de você o nosso Salvador de fato. Ajuda, Jesus, a gente a viver uma vida que te glorifica, uma vida que te honra em todo o tempo, e ajuda a gente a colocar a tua palavra em prática, para que você seja totalmente glorificado e honrado, Senhor. O que a gente quer é ser útil nas suas mãos, é ser bênção, Senhor, para a sua igreja, é ser bênção para o seu reino. A gente quer ver a sua igreja crescendo, a gente quer ver o seu reino avançando, a gente quer ver o seu evangelho sendo espalhado e alcançando cada vez mais corações. Ajuda a gente nesse trabalho, Senhor, enquanto a gente vive nesse mundo caído, que a nossa vida seja útil para as tuas mãos e o seu coração se alegre e se agrade com tudo que a gente faz, Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.